Boa tarde a todos. Sou Daniel Vieira Ramos, sou aluno da Universidade Federal do Pampa, faço parte do curso de graduação em Engenharia de Energia. Hoje irei apresentar um artigo orientado pelo professor Dr. Pablo Soares de Costa, onde o intuito tem um projeto de controlador de tensão para o conversor CCCC Bushford integrado para aplicações com elevado ganho de tensão. Atualmente, o crescimento da demanda por conversores CCCC com alto ganho de tensão se dá devido ao aumento da integração de energias renováveis e da eletrificação dos transportes, o que acarreta na necessidade de conversores mais eficientes e compactos para sistemas fotovoltaicos e veículos elétricos. As topologias convencionais apresentam limitações, como por exemplo a topologia Bush, uma topologia simples e de baixo custo, mas exige altas razões cíclicas, o que acarreta em maiores perdas e esforços sobre os semicondutores. Já a topologia Ford, ela possui isolamento devido ao transformador e menor ondulação de corrente, mas opera com razões cíclicas inferiores ou iguais a 0,5, devido à desmagnetização do transformador. Já a topologia Bush-Ford integrada estudada, ela combina o elevado ganho de tensão do Bush com o acoplamento magnético do Ford, fazendo com que ela possa operar com razões cíclicas superiores a 0,5, reduzindo os esforços nos semicondutores e melhora a eficiência global do sistema. Além disso, a topologia ela utiliza apenas um interruptor ativo, ou seja, apresenta uma simplicidade construtiva. Em vista das aplicações práticas da topologia estudada, é necessário projetar um controle de tensão que faça com que a tensão de saída permaneça estável mesmo sob perturbações. Deste modo, esse trabalho tem como objetivos desenvolver e validar um controle de tensão para a topologia que mantenha a tensão de saída regulada em 120 volts, mesmo sob perturbações, e avaliar a estabilidade do controle projetado. Dessa forma, como contribuição principal, este trabalho tem a implementação de um controle PI e a validação do controle através de simulações no MATLAB e PSIM. O conversor integrado estudado ele possui duas parcelas, a parcela Bush e a parcela Ford. Como é possível visualizar na figura 1, a parte superior da figura, que compõe o diodo D2, D3, o indutor de saída e o capacitor C1, formam a parcela Ford. Já a parte inferior da figura forma a parcela Bush. Um destaque maior para o transformador, que tem papel essencial na topologia, pois ele atua no acoplamento magnético entre os estágios e ele contribui para o armazenamento de energia via sua indutância de magnetização Lm. O conversor possui duas etapas de operação. A etapa 1, representada pela figura 2, representa o interruptor S ligado, ou seja, conduzindo. Nessa etapa, a tensão no primário transformador é igual à tensão de entrada. Já o diodo D2 conduz, enquanto os diodos D1 e D3 permanecem bloqueados. Nessa etapa ainda, ocorre o armazenamento de energia tanto na indutância de saída quanto na indutância de magnetização. A etapa 2, representada pela figura 3, o interruptor S é desligado, ou seja, bloqueia o fluxo de corrente. Nessa etapa, a tensão no primário transformador já não é mais igual à tensão de entrada, e os diodos que antes conduziam agora estão bloqueados, e os que antes estavam bloqueados agora conduzem. Nessa etapa, ocorre a desmagnetização do transformador, o que possibilita o conversor operar com razões cíclicas superiores a 0,5. Com as análises das etapas de operação do conversor, foi realizado o modelamento matemático do conversor, que baseia-se na técnica de variáveis de estado. O vetor de estado inclui tanto a corrente na indutância de magnetização, a corrente no indutor de saída e as tensões nos capacitores das parcelas Ford e Bush, ou seja, teremos 4 vetores de estado. Para as equações de operação e o modelamento por etapas, como eu disse anteriormente, foi realizado tanto para a etapa 1 quanto para a etapa 2. Para cada modo, foram obtidas as matrizes que representam a dinâmica do sistema, e em seguida são calculadas as matrizes médias ponderadas pela razão cíclica, o que representa o comportamento do conversor. Nessa transmissão eu apresento o comportamento dinâmico para a etapa 1, ou seja, as 4 equações levantadas para o comportamento dinâmico dos 4 vetores de estado. Em seguida, o comportamento dinâmico para a etapa 2, as equações para o comportamento dos 4 vetores de estado. Com o comportamento dinâmico dos 2 modos de operação levantados, foi possível determinar a matriz de estado para cada uma das etapas de operação, como é possível visualizar pela matriz 9, etapa de operação 1,
e pela matriz 10, etapa de operação 2. Algumas considerações foram feitas, como eu disse anteriormente, os 4 vetores de estado, a entrada é igual à saída para simplificar o modelo, e a variável de entrada é a própria tensão de entrada do conversor. Como eu disse anteriormente que a entrada ela é igual à saída, a matriz de saída do sistema ela é a matriz identidade da matriz de entrada do sistema. E essa matriz de saída ela vai ser igual tanto para a etapa de operação 1 quanto para a etapa de operação 2. Com o modelo de estados levantados, foi possível obter a função de transferência da tensão de saída em relação à razão cíclica, representada pela equação 12 e 13. A figura 4 ela representa o diagrama de Bode em malha aberta levantado no MATLAB. É possível visualizar que a planta ela apresenta instabilidade, exigindo o projeto de compensador para a estabilização da planta. A partir do modelamento matemático do conversor, foi possível alocar esse modelamento na ferramenta Sysoll2 do software MATLAB. O Sysoll2 ele possibilita modular a ação de controle necessária que o sistema requer para se tornar estável. A ação de controle escolhida foi uma proporcional integradora, ou seja, um PI. A figura 5 ela ilustra as componentes que formam o sistema de controle, ou seja, a planta de controle. É possível verificar a tensão de referência, que é comparada com a tensão de saída, o erro do sistema, que é calculado, o sinal de controle, e é possível visualizar com clareza a realimentação da malha de controle. Já as figuras 6 e 7 elas ilustram o comportamento do sistema já realimentado. A figura 6 ela ilustra o diagrama de Bode em malha fechada, e é possível verificar que o sistema nesse momento se encontra totalmente estável, diferentemente da figura ilustrada anteriormente que representava o diagrama de Bode em malha aberta, onde o sistema se encontrava instável. Já a figura 7 ela representa o degrau unitário do controle de tensão, onde, através do Sysoll2, foi modelado um compensador e esse compensador ele atinge um degrau unitário para tornar a planta estável. A equação 14 é a ação proporcional integradora que é responsável por tornar o sistema estável. Ela é o compensador do sistema de controle. Como foi mostrado nas transferências anteriores, a ação de controle, o compensador, é representado pelo TC em função do domínio de Laplace, que representa o compensador. Ela também é o resultado do degrau unitário mostrado na transferência anterior. 1 representa os parâmetros do conversor funcionando em seu ponto nominal, ou seja, em malha aberta. Como é possível verificar, ele apresenta parâmetros como, por exemplo, a potência de saída, a tensão de saída, o rendimento, a indutância, as capacitâncias e os modelos tanto da chave como dos diodos. A partir desse quadro, é possível aferir tanto a corrente de saída como a carga nominal de saída, que representam sempre um valor de 120 volts sem variação. Com o sistema de controle projetado, foram realizados testes simulatórios no PSIM para comprovar a metodologia adotada através da comprovação da eficiência e robustez da malha de controle. Esses testes eles são ilustrados na figura 8 e 9, que representam os parâmetros de saída do conversor, tanto a tensão quanto a corrente. Como é possível visualizar pelas figuras 8 e 9, foram testados diferentes regimes de potência para consolidar a metodologia do sistema de controle adotado. Foi adotada uma carga nominal. Essa carga nominal ela representa a carga inicial de projeto, onde, em situações normais, o conversor, em sua saída, tem 120 volts, sem nenhuma variação. A partir dessa carga nominal, foram feitos acréscimos e decréscimos de potência, para ver o comportamento do sistema de controle perante a essas variações. A figura 8 ela ilustra a tensão de saída do conversor, e é possível visualizar que com a troca de regime, a tensão de saída elas permanece constante em torno de 120 volts, com baixo ripple, com baixa ondulação, e no instante da troca de regime não há um overshoot grande, o que comprova a suavidade do compensador adotado e a validação e eficiência da planta de controle. Já a figura 9, ela ilustra a corrente de saída do conversor, e é possível verificar que mesmo diante das trocas de regime, a corrente ela varia com essa troca, porque não foi realizada uma malha de controle interna para a corrente. O objetivo do trabalho foi o projeto de uma malha de controle para a tensão,
Então, o parâmetro que não está sendo controlado é a corrente, e o comportamento dela já é determinado. Ela varia com a troca de regime de potência, como é possível visualizar. Em seguida, as figuras 11 e 10 elas demonstram análises do próprio sistema de controle. A figura 10 ela representa o cálculo do erro do sistema de controle e a figura 11 representa a ação de controle do sistema. Em um sistema de controle, é sempre desejado que o erro ele gire em torno do zero. Como é possível visualizar, mesmo com a troca do regime de potência, o erro ele sempre se permanece em torno do zero, o que valida um ponto do sistema de controle. Já a ação de controle é buscado que ela não varie bruscamente com a troca do regime de potência, e é possível visualizar que mesmo no instante da troca não se tem um overshoot ou um ripple alto, suavizando o sistema de controle. Recapitulando e concluindo o trabalho, o desenvolvimento do conversor integrado Bush-Ford ele combina as vantagens estruturais tanto da topologia Bush quanto da topologia Ford em um único arranjo. E esse arranjo maximiza as qualidades individuais de cada uma das topologias, como, por exemplo, o elevado ganho de tensão, a possibilidade de operação com razão cíclica superior a 0,5, a redução dos esforços sobre os semicondutores e a simplicidade construtiva em comparação a outras topologias de alto ganho. Topologias mais complexas, por exemplo, como ponte completa, que leva 4 chaves, o meia ponte, que leva 2 chaves, o conversor DAB, que leva 8 chaves. Em relação à modelagem e o controle, o conversor ele foi modelado matematicamente, com êxito, onde foi possível detalhar o comportamento do conversor com veracidade através do MATLAB e das simulações do PSIM. Foi implementado um controle de tensão em malha fechada. Esse controle ele também foi realizado com êxito, como foi mostrado nos resultados de simulação do PSIM. E o controle utilizado, a ação de controle utilizada, foi uma proporcional integradora que foi possibilitada através do SysOL2. Ela foi modelada através do SysOL2. Como foi possível visualizar anteriormente, os resultados de simulações comprovaram a eficiência e a robustez do controle proposto, que foi capaz de manter a tensão de saída estável em 120 volts, mesmo diante de variações abruptas de carga, apresentando resposta dinâmica rápida, baixa oscilação e erro praticamente nulo em regime permanente. Foi possível visualizar também que no instante da troca de regime de potência, em nenhum dos gráficos analisados houve um overshoot ou um ripple alto, comprovando a suavidade do sistema de controle. Dessa forma, o conversor Bush-Ford com controle PI se mostrou uma solução promissora para sistemas fotovoltaicos, fontes de alimentação industriais e outras aplicações que demandam alto fator de elevação de tensão aliado à confiabilidade e à eficiência, justamente por conta dos resultados promissores que obtemos através das simulações e apresentados nessas transferências. Nessa seção, eu apresento as referências utilizadas para a formulação do artigo e da apresentação ministrada, com destaque para o trabalho Desenvolvimento de um conversor CCCC Bush-Ford integrado para aplicações com elevada tensão de entrada. Esse trabalho ele apresenta com clareza a primeira topologia Bush-Ford integrada estudada. Nesse trabalho, se tem todo o modelamento matemático do conversor em malha aberta, que foi utilizado como fonte como base para a formulação de malha de controle para o trabalho apresentado. Nessa sessão, agradecemos aos nossos parceiros e apoiadores, como a FAPERGS, o curso de Engenharia de Energia, a Universidade Federal do Pampa Campus Bagé, o Grupo Avançado em Engenharia de Energia da Universidade Federal do Pampa Campus Bagé e a UPET Engenharias da Universidade Federal do Pampa Campus Bagé. Finalizando a apresentação, eu agradeço a todos pela atenção e deixo na transmissão os e-mails de contato meu e de todos os outros autores do projeto. Muito obrigado, tenham um ótimo evento.